A gente quer falar um pouco nessa manhã, a gente já vem falando bastante sobre a nossa igreja aqui. E a gente vem acompanhando, né, vem participando aqui da celebração, nas células. A gente tem falado sempre sobre o momento que a gente está vivendo como igreja. Nós estamos às vésperas aí da nossa organização como igreja. O que é isso, né? Só para situar, nós somos hoje uma congregação da Igreja Batista Monte Serrat de Porto Alegre, uma plantação de igreja. Só que chega um tempo que esse trabalho cresce, ele se expande, ele toma um corpo, ele consegue, como um filho, né, que cresce e consegue começar a caminhar com as próprias pernas e se sustentar, como um adolescente, eu diria assim, começa a andar por conta própria. E os pais querem também enviar o seu filho, né, para que ele siga a vida dele, para que ele continue e possa constituir uma família, assim por diante. E a mesma coisa acontece com a igreja. Nós vivemos aí um bom tempo com Monte Serrat Porto Alegre, 12 anos nós estamos junto nessa vivência de plantação. E na sexta-feira agora, dia 14 de agosto, é o dia que está marcado para nós vivermos a organização da igreja em Santa Cruz. E isso passa por uma organização legal, né? Essa organização, ela não é só essa vida assim, mas ela passa por uma questão legal, e o nosso país tem leis, regras para isso. A gente passa a formar uma pessoa jurídica diferente, a gente então constitui um CNPJ, um estatuto que constitui essa pessoa jurídica, e uma série de coisas que são necessárias. E isso tudo está sendo construído ao longo desse tempo. E isso, toda essa organização, ela então representa a consolidação de um trabalho, né, que vem sendo feito ao longo de muitos anos. Não é agora que a igreja nasce. A igreja de Santa Cruz não nasceu agora. Alguém falou essa frase, eu não conferi a autoria, mas eu gostei muito dela. Diz que é do Fernando Pessoa. Tá? Ele diz assim: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Quando Deus quer algo, Deus nos impulsiona e Ele faz acontecer. Essa igreja de Santa Cruz, ela já existe há muito tempo no coração de Deus. E Deus impulsionou pessoas, né, para que ela chegasse até aqui. E essa obra nasceu e hoje ela se consolida, né? Na sexta-feira isso acontecerá oficialmente. E essa organização, ela não muda o que a igreja é. Ela só legaliza, ela legitima algo que ela é, né? A organização, ela não é pré-requisito para a igreja existir. A gente viu isso algumas semanas atrás. O Martin falou assim na mensagem, acho que umas 2, 3 semanas atrás, que a igreja de Atos também começou meio bagunçada, né? Porque era um movimento orgânico do Espírito e depois teve que organizar. Tinha muita gente para atender, para servir, para acompanhar, e teve que organizar. E teve lá diáconos, aí teve, né, toda uma liderança levantada, toda uma organização para aquilo poder andar bem. E assim a igreja se organiza para que ela possa ser mais eficiente, mais eficaz no cumprimento da missão de Deus. Se tu já está há algum tempo aqui, tu já ouviu bastante isso. Já ouviu bastante falar sobre igreja não é prédio, né? Mas os discípulos de Jesus eventualmente se reúnem num prédio. A gente se reúne num prédio. Já ouviu falar que a igreja não era denominação, embora a denominação faça parte da igreja, né? Nós somos uma igreja batista, então fazemos parte de uma denominação. Igreja não é uma organização, mas um organismo. Ela é o corpo de Cristo na terra. Ela não é uma organização. Muita gente olha a igreja como organização, mas ela é um corpo vivo, um organismo. Igreja não é um monumento. Muitos olham a igreja como um monumento. Aqui nós temos um prédio que é um monumento, e é um cartão postal da cidade, que é a catedral ali no centro, né? Apesar de ela ser monumental, a igreja de Jesus não é um monumento. A igreja é um movimento que Jesus, né, começou através do Espírito Santo, continua levantando. A igreja são pessoas conectadas com Deus e conectadas com umas com as outras, né? Com gente, com pessoas também. Então, nós realmente acreditamos nisso, né? Tanto é tudo que a gente vive aqui de forma muito orgânica, muito familiar, né? Esse aspecto relacional. A gente viveu isso agora há pouquinho aqui, né? E isso é muito bom. Nós cremos que a missão da igreja é a missão de cada discípulo de Jesus, por isso a gente falou isso do envio também, né? A missão do Bruno e da Cátia com família continua em Porto Alegre, continuava
né? Já existia quando eles estavam em Santa Maria, já existia quando eles passaram por Blumenau, chegaram em Santa Cruz e continua em Porto Alegre. A missão de Deus continua através dos seus discípulos, onde quer que eles estejam. Hoje a missão de Deus aqui, através dessa igreja, é feita por nós. Daqui a 50 anos, talvez não estejamos nós mais aqui, mas outros que cumprirão essa missão. Deus continua fazendo a sua missão através das pessoas. Por isso também nós enfatizamos nessa igreja aqui, algumas coisas que você sabe, né? A vida devocional, disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, meditar na palavra, né? A gente fala muito sobre isso, o discipulado. Nós falamos muito sobre ser e fazer discípulos, compartilhar vida de Deus com outras pessoas. O discipulado já começa no evangelismo. Quando a gente está fazendo um discípulo, a gente começa anunciando o evangelho. A gente fala muito sobre discipulado, a gente fala muito sobre comunhão, na casa, na mesa, né, nas células, ou fora delas, na amizade, aqui na vizinhança, né? Como a gente falou agora há pouco. Isso é relacional. Na celebração coletiva, numa manhã de domingo aqui, né, a gente faz isso, é muito relacional, tem chimarrão passando de um para outro, tem um cuidando do filho do outro aqui, tem uns ministrando lá com as crianças, a gente sabe que são as famílias, é muito relacional, nós vivemos isso. A organização da igreja, ela não muda aqui a igreja, ela só estrutura. Assim como a treliça existe para sustentar a videira, né, a treliça não existe antes da videira, a treliça existe por causa da videira. O que é vivo é a videira, não a treliça. O que cresce, o que dá fruto é a videira e não a treliça. Só que quando a videira cresce, a treliça cresce, né? A estrutura acompanha o organismo. Tudo certo até aqui? Faz sentido? Está todo mundo na mesma página, né? Isso não é novidade. A gente fala muito isso. Então eu queria te falar um pouco assim, nós estamos vivendo um novo momento como igreja e nós precisamos também nos edificarmos, né? Numa razão social, num CNPJ, num estatuto vai um nome. A nossa igreja, hoje ela é vinculada à Igreja Monte Serra Porto Alegre, e o nome está ali no banner, né? Monte Serra Santa Cruz, só que o nome Igreja Batista Monte Serra tem a ver com a Igreja Batista Monte Serra em Porto Alegre, que nasceu no bairro Monte Serra através do trabalho de uma senhora lá e já tem quase 90 anos. Mas a história da Igreja Batista Monte Serra, ela se encontrou com a nossa em algum momento, e nós compartilhamos esse tempo da história, e nós nos identificamos por esse nome. Mas os próximos, talvez, 90 anos nossos, eles não fazem mais tanta relação, não tem mais tanta relação com essa história. E é natural que nós tenhamos um nome que identifique essa fase da igreja. Certo? E esse é um desafio, né? Como é que a gente dá um nome para uma criança que já existe? Como é que a gente faz isso? A gente dá nome normalmente antes, né? Vocês já pensaram no nome, né? Já pensaram? Ela não existe. Aí depois que alguém dá o nome, a gente olha assim, mas tem cara desse nome, né? Tem, né? Mas quando a gente olha assim agora, que carinha tem, né? Como é que a gente olha para a nossa igreja hoje? Que cara ela tem? Se a gente fizesse, vamos fazer um exercício aqui, eu queria fazer um exercício com vocês. Se a gente perguntasse aqui, que palavras que definem, que palavras que emanam aí no coração de vocês quando a gente fala da nossa igreja aqui? Pode falar, é para falar mesmo, tá? O que sai aí? Casa. O que sai aí? Família. O que mais sai? Intimidade. O que mais sai? Cuidado. O que mais? Não entendi? Conexão. Unidade. E tantas outras vinculadas a isso, né? Está vendo como a gente está falando sempre sobre tudo aquilo que a gente falou antes, sobre relacional, sobre estar perto, sobre viver próximo, sobre se importar, sobre amar, sobre discipulado. Tudo tem a ver porque é uma essência. Então a gente olha para a criança, ela tem cara disso. E agora, que palavra, que nome vai sair daí? Isso foi um desafio grande, gente. Dar um nome para essa criança. A gente falou isso ao longo das células da semana, então alguns já estão sabendo, né? Sobre isso, porque é o nosso jeito também a gente contar nas células, né? Porque a célula é a primeira unidade da igreja ali. Então é natural a gente fazer isso ali. Mas não podia deixar de a gente falar isso aqui hoje. De tudo isso, eu anotei essas palavras antes de vocês falarem, olha só. Família, acolhimento, amizade, pertencimento, amor, cuidado, simplicidade, proximidade, intimidade, verdade, unidade. Várias palavras que vocês falaram estão aqui na minha lista já.
que eu imaginei que iam sair. Esse exercício foi feito, sabe como? De palavras virem, não só da criatividade. Vamos pensar, fazer um brainstorming aqui, vamos ter um nome. Não foi só assim. Teve isso, claro, mas teve oração, teve reflexão, teve ouvir o Espírito Santo, ouvir pessoas, para que isso não seja algo que venha da cabeça de uma pessoa, de outra pessoa, de um pequeno grupo, mas algo que emane do que nós somos como igreja. E diante disso, diante das infinitas possibilidades, quando tu vai dar o nome para um filho, tem infinitas possibilidades, né? Mas tem que escolher só um. Tem que escolher só um. E depois que escolheu, registrou, né? Diante de tudo isso, o nome que surgiu, e quando ele foi compartilhado com algumas pessoas, ele foi socializado, assim, muitas pessoas falaram assim, eu posso olhar para alguns e podem balançar a cabeça, isso não é verdade, mesmo aqueles improváveis, que a gente pensava, o que eles vão dizer disso? Eles olharam e falaram, é isso aí, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com essa igreja. Sabe qual foi o nome? Somos Igreja. Somos Igreja. Parece, né? Vamos celebrar isso? Parece estranho, talvez, ouvindo assim, somos igreja, mas nós queremos falar um pouco sobre ser igreja hoje de manhã. E eu quero te levar a refletir sobre isso e ver, depois tu pensa assim, puxa, será que isso não tem a ver mesmo? Talvez tu pensou assim, que estranho, né? Somos igreja. Sabe que tem uma pessoa, eu posso falar até quem foi o Márcio e a Nai, a gente falou com eles, não tinha como não falar com eles, né? A gente falou com eles sobre isso e eles falaram assim, esse nome nos pegou. Porque quando a gente pensa em igreja, a gente sempre é muito orgânico e relacional, a gente tem dificuldade com essa coisa de nome, porque a gente não pensa organização, a gente pensa pessoas. E se a gente fosse fazer uma fachada no prédio, porque a gente até acredita que igreja não é prédio, ficaria estranho a gente botar uma placa ali com o nome escrito, igreja tal, se fosse qualquer nome que fosse, né? Mas a coisa que mais faz sentido é a gente dizer que esse prédio não é igreja. E a melhor forma de dizer isso é escrevendo ali, somos igreja, porque a igreja somos nós. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Mas eu quero te levar a pensar um pouco sobre isso, porque esse nome ele vem com uma bagagem conceitual e uma bagagem bíblica. Eu quero te levar a refletir um pouco nisso. Vamos andar um pouco juntos aí nesse tempo. Primeiro aspecto, então, de somos, né? Igreja, a primeira palavra, somos. Somos expressa alguns dos aspectos importantes. Quando tu fala assim, somos, tu não está dizendo que tu te identifica com algo? Porque quando eu digo que nós somos, eu sou também. Eu sou. Não é o que nós fazemos ou o que temos que nos define, mas isso é uma questão de identidade. É o que eu sou, certo? Quando pergunto assim, quem tu é? Muita gente se define pela profissão. Eu sou, sei lá, arquiteto, pastor, corretor, qualquer coisa. Sou dentista, mas não é o que nós fazemos que nos define, é o que nós somos. Quem tu é? Eu sou, e a gente poderia falar, eu sou um discípulo de Jesus, sou casado com fulano, sou filho de Beltrano, e a gente trabalharia nossa identidade como pessoas. O que nos define é o que nós somos, não o que nós fazemos ou o que nós temos. Abre lá, se tu puder, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, não precisa, também não precisa abrir, mas a gente vai ler alguns textos aqui ao longo disso. O primeiro é 1 Coríntios 12, 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, aí sim individualmente, é membro desse corpo. Vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês é membro desse corpo. 1 Coríntios 6, 17, no mesmo livro ali, também vai dizer assim, que aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor, que está unido a Cristo, é um com Ele. Então nós somos igreja porque estamos unidos a Cristo. Somos parte disso. Nesse sentido, e a gente já falou isso, a nossa igreja também não deve mesmo ser identificada
com o prédio, com a estrutura física, e nem com o nome ou uma marca. Sabe que talvez com esse nome muita gente vai pensar, como é que nós vamos explorar esse nome? Isso não é uma preocupação. Nós não estamos preocupados com branding de marca, de nome, de logotipo, apesar de que isso faz parte. Mas não é uma exploração, não é uma empresa. E está trabalhando marca. Não é, nós temos uma marca forte. Não interessa. Nós não podemos ser identificados como igreja pelo nosso culto, pela nossa programação. Olha que a grade de programações que nós temos, e essa é a nossa igreja. Não. Olha aqui também outra coisa, nosso perfil nas redes sociais. Olha como nós somos legais no Instagram. Temos fotos, vídeos muito legais. Olha que isso nos identifica. Não, aquilo retrata o que nós somos. Na verdade, não podemos mentir ali. Nós vamos ser o que nós somos, certo? Então, ela só retrata o que de fato nós somos como identidade. Nós não seremos e não devemos ser identificados pelos pastores, líderes, hoje nem no futuro. Quantas igrejas talvez vão dizer assim, a igreja do pastor fulano, né? Importa que as pessoas diminuam e que Cristo cresça. Já viu? Volta ali, mano, naquela tela que fica parada aqui quando a gente não está projetando nada. O que está escrito ali? Igreja. Está escrito isso? Não, está escrito Jesus. Escrito Jesus. Não é o nome de nada que nos identifica, nem marca, nem pessoa. Nós não nos identificamos pelos nossos membros, pelas pessoas que participam. Tá vendo? É a igreja do fulano que é empresário, a igreja do fulano que é tal profissão, a igreja do fulano que é uma pessoa importante. Não. Na nossa igreja vai fulano. Não interessa isso, gente. Não interessa isso. Nem a nossa história, o passado nos identifica. Muitas igrejas talvez vivem do passado. Nós fomos fundados por missionário tal e existimos muitas igrejas, isso é uma história bonita, são centenárias, tem muitas coisas, conquistas do passado, plantamos tantas igrejas, mandamos tantos missionários, que coisa boa, glória a Deus, mas isso não nos define, não é a nossa identidade, não é o que nós fazemos que nos define, mas quem nós somos em Cristo. Identidade tem a ver com o que somos, não com o que fazemos, ou com o que nós temos, ou com o que... nada disso. A igreja de Cristo precisa ser definida por Cristo, por isso que fica Jesus escrito aqui, né? Quando a gente para a tela ali, está escrito Jesus, porque Jesus é o centro, nós cantamos aqui antes. Se somos igreja, devemos ser identificados com Jesus, amém? Então, a primeira questão que somos traduz identidade, quem nós somos, Segunda questão que somos traduz é coletividade. Repara que quando a gente diz somos, não é eu sou, não é eu, somos nós. Tem a ver com mais de um, tem a ver com que somos juntos, tem a ver com que nós precisamos uns dos outros para sermos isso. E nós lemos o texto antes que disse que vocês são o corpo de Cristo, né? Mas não sou eu que sou o corpo. Veja o que diz o texto de Romanos 12. Romanos 12, versículo 5 diz assim: assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. Muitos formam um corpo. Não é um que forma um corpo, muitos formam um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. O texto anterior também dizia, cada um de vocês é membro desse corpo, né? Então, não sou eu que sou a igreja. Muita gente acha, talvez, que eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu sou parte da igreja de Jesus, um membro dessa igreja, mas eu sou, com outros, a igreja de Jesus. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja vivendo de culto online. Não dá para ser igreja isolado em casa. Procuro uma mensagem aqui, assisto um podcast ali, ouço o YouTube aqui, leio a minha Bíblia sozinho, oro. Isso não é ser igreja. Eu posso ser parte da igreja de Jesus de forma universal, mas eu vivo igreja com o coletivo, com a coletividade. É na coletividade que nós
edificamos e somos edificados. É na coletividade que nós servimos com nossos dons, que nós crescemos quando outros servem com seus dons também. Isso implica relacionamento, implica mutualidade, implica arrependimento, perdão, sujeição, disciplina. Ali que a gente é moldado, né? A Bíblia vai falar em outros lugares que como ferro com ferro, né, afia, assim o homem é o seu amigo. A igreja também é um lugar de ferro afiar ferro. E somos moldados por Deus, pelo Espírito, pela palavra, mas nesse relacionamento intencional que nos leva ao crescimento na fé, direção do varão perfeito, como diz a palavra, né, que é Jesus. Se somos igreja, precisamos de Cristo e uns dos outros, amém? Precisamos de Cristo e uns dos outros. Terceiro aspecto que somos revela, então o primeiro é identidade, o segundo coletividade, e o terceiro é pertencimento. Não são eles que são a igreja, mas eu também sou igreja. A igreja de vocês se reúne no domingo. Quando eu falo assim, eu não sou essa igreja. Mas quando eu digo, a nossa igreja se reúne no domingo, eu sou igreja junto, concorda? Somos revela pertencimento. Eu estou junto, eu estou participando, eu faço parte. Texto de Romanos 12, que já estava aí, que é o mesmo, na parte B ele vai falar assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos ao mesmo corpo. Né? Todos pertencemos uns aos outros, vai dizer ali. Então, se eu faço parte, eu pertenço a você, você pertence a mim, nós somos pertencentes ao mesmo corpo, nós pertencemos uns aos outros. Essa mutualidade, essa conexão, e ela não pode ser da boca para fora. Muita gente canta aqui, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, e a gente se abraça, né? Eu preciso de ti, querido irmão, e daí, mas canta assim, né? Eu preciso de ti, e aí, mas olha para o lado. Eu preciso de ti, olha para o lado. As cadeiras aqui, elas não são colocadas que nem ônibus, assim, uma do lado da outra, em linha reta, porque a gente quer se ver. A gente quer experimentar o coletivo, a gente quer... Se desse para ser um círculo, a gente faria um círculo. Né? Era mais legal ainda, mas não cabe. Então a gente faz assim. Porque eu quero estar lá, eu quero ver o outro lado, eu quero ver o meu irmão lá, eu quero acenar para ele. Eu quero ver ele entrar, eu quero dar um abraço nele. Pertencimento, é a mesma família, o mesmo corpo, pertencemos uns aos outros, porque pertencemos a Cristo, Ele nos comprou com o seu sangue. Se eu sou de Jesus, eu faço parte da igreja, é natural a gente querer estar ligado à igreja local, é antinatural não querer estar ligado. Por que eu não quereria estar ligado? O que me levaria a não querer ser ligado a uma igreja? Como cristão, como discípulo, por que eu não quereria? Por que eu ia estar fora? É bom eu avaliar. Não, eu sou cristão, eu amo Jesus, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não quero fazer parte da igreja. Por quê? Será que é por feridas do passado, está machucado com alguma coisa? Isso é lugar, precisa de restauração. Será que é por medo? Medo de quê? Será que é por desconfiança? Eu não confio nos meus irmãos, eu não confio na igreja, não confio nas pessoas, não confio nos líderes. Será que é por orgulho? Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu não quero fazer parte, não quero que ninguém, tendo aí a legalidade de me dizer, isso aqui não é legal, palavra, né? Não quero ninguém dando pitaco. Será que é isso? Avalia. Se tu não quer viver a igreja, né? Avalia por quê? Se tu está aqui, eu acredito que tu quer viver a igreja. Que bom. A igreja também é um lugar de pertencer, certo? Se nós somos igreja, nós pertencemos uns aos outros. Pertencer implica reconhecer compromisso com os irmãos e com a obra que a igreja realiza, porque eu também quero, quando eu vivo junto, eu digo, quais são as necessidades aqui? Onde eu posso servir? Onde eu posso me envolver? Como eu posso abençoar? Como eu posso ser útil? A igreja de Jesus é maior que a nossa vida, que os nossos projetos, que a nossa família, que a nossa carreira. Eu quero viver para Jesus, e se eu puder fazer isso com muita gente junto, vai ser melhor, porque eles vão me ajudar e eu vou ajudá-los. Nós vamos fazer algo muito maior do que eu poderia fazer sozinho.
Se somos igreja, pertencemos a Cristo e uns aos outros. Estamos juntos nessa caminhada. 3 aspectos, então, sobre somos. Lembra aí? Identidade. Até eu me perdi aqui, ó, viu? Coletividade e pertencimento. Identidade, coletividade e pertencimento. Somos. E igreja? Igreja é maior ainda, né? Igreja é muito grande para falar, então vai ter que ser breve. Não dá para falar tudo de igreja aqui. A gente falou uma série inteira, né? Está lá no YouTube sobre igreja. Acho que foram 12 semanas ou 8 semanas, foi bastante tempo. Então, se tu quer um tutorial assim, vai lá assistir lá, tá? Sobre igreja, sobre tudo que falar de igreja. Dá para revisitar e é bom. Mas nós aprendemos naquela série algumas coisas importantes. Primeiro o primeiro aspecto que eu queria destacar aqui sobre igreja é que a igreja é de Jesus. A igreja com I maiúsculo, sabe? Dá para escrever igreja com I maiúsculo e com I minúsculo, tá? Uma distinção importante. Quando escreve com I maiúsculo, a gente está falando da igreja de Jesus, que é essa igreja que a gente chama universal. Não é a igreja universal do reino de Deus, mas ela é a igreja universal, né? Nesse sentido de que abrange todos, tá? Nesse sentido de universal. E ela alcança todos os cristãos em toda a terra. E ainda vai alcançar todos os cristãos de toda a terra ao longo da história. Então essa é a igreja universal de Jesus, uma igreja comprada pelo sangue de Cristo dos salvos. Tá bom? E o igreja com I minúsculo é a igreja local. A igreja hoje, essa igreja. Mas quando a gente está falando aqui de igreja de Jesus, a igreja é de Jesus, tanto a igreja com I maiúsculo, quanto a igreja com I minúsculo é de minúsculo, ela tem que ser parte da com I maiúsculo. Ela tem que estar conectada, ela tem que ser isso, porque senão ela não é igreja, senão é só um nome. Então a igreja é de Jesus, e Ele que edifica a igreja. A Bíblia vai falar que nós somos pedras vivas num edifício espiritual, que tem a palavra de Deus. Lá o texto vai falar sobre apóstolos e profetas como fundamento, e a pedra angular de tudo isso é Jesus. O texto é 1 Pedro 2,5, diz assim, da NVT: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Efésios 2:22, 2:20 a 22, também na NVT, eu destaquei aqui, ele vai falar também sobre isso. Ele vai dizer, juntos, de novo, o aspecto coletivo, juntos, somos sua casa. Falou a palavra casa, saiu aqui, né? Quando a gente falou sobre a igreja, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, em Jesus, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. O templo não é o prédio, está dito aqui, né? O templo é essa habitação onde Cristo habita, onde o Espírito habita, no meio da sua igreja. Essa habitação, esse é o templo. Por isso a igreja precisa ser centrada em Jesus e em sua palavra. Está falado aqui, né? Fundamentos, apóstolos, profetas, a pedra angular é Jesus. É Ele que uniu todos num edifício espiritual. A igreja é centrada em Jesus e em sua palavra. É Cristo que nos une, nos mantém unidos. E não são as nossas convicções teológicas, doutrinárias ou preferências pessoais que nos mantêm unidos. Preferências pessoais são, né, gosto, como se diz, não se discute. Um gosta de chimarrão, outro não gosta. Um gosta de café forte, outro gosta de café fraco. Um gosta de café com açúcar, outro sem açúcar. Né? Tudo bem, apesar de que há controvérsias, né, para os amantes de café. Mas, enfim, não se discute. Agora, a mesma coisa, né? Igreja de Jesus tem de vários jeitos. Isso é bom, porque alcança muita gente. Convicções teológicas, doutrinárias, desde que o fundamento seja os apóstolos, profetas e Jesus, são também visões que nós temos sobre a palavra, né? Como Deus se revela e como nós vemos, desde que não sejam heterodoxas, né? Sejam heresias e distorcem o que Jesus é e o que Ele fez, são visões. Nós nos identificamos como igreja com a confissão de fé batista. Nós somos uma igreja batista e está tudo bem. Nós temos algumas convicções que nós não abrimos mão por conta disso, né?
Mas nem por isso, talvez as igrejas que têm convicções diferentes, nós vamos dizer que não são nossos irmãos, e são irmãos na fé, são da igreja de Jesus também. Tudo bem. Não são nossas convicções teológicas doutrinárias que nos fazem ser igreja de Jesus com I maiúsculo. É nessa igreja edificada por Cristo que o Espírito de Deus habita, e o Espírito Santo, ele foi enviado para empoderar a igreja. Atos 1:8 vai dizer: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Se somos igreja, precisamos ser edificados por Cristo, por sua palavra e empoderados pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Nosso centro é Jesus, é em torno da sua palavra, não em doutrinas, teologia ou nossas opiniões pessoais. Segundo ponto, primeiro, a igreja de Jesus, ele que a edifica, e segundo, a igreja de Jesus é maior que as denominações. Eu já falei um pouco disso aqui, mas nós nos organizamos como igrejas locais, como comunidades assim, né? Em torno de perspectivas teológicas e pontos de vista também. Isso ao longo da história foi assim, e não tem problema sobre isso. Não tem problema nessa questão. Nós seguimos como comunidades locais na jornada do discipulado. É nesse ambiente aqui, já falei também sobre ser coletivo, né, que nós servimos, que nós crescemos, está tudo bem isso. Nós cooperamos para desenvolver a missão de Deus. A igreja de Jesus, com I maiúsculo, a igreja, ela é maior que a denominação também. Isso talvez até uma das razões, nem diria que talvez, eu diria que é uma das razões, porque talvez o nome de uso da igreja no geral não terá talvez a nomenclatura batista lá. Porque se a gente usar igreja, batista talvez no nome para fora, nós estamos querendo talvez segregando pessoas, né? Talvez estamos criando uma distinção. Nós não colocamos no nome, falando sobre isso, não colocamos no nome assim, somos a igreja. Reparou? Não é somos a igreja. Seria muita pretensão, somos a igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos parte da igreja com I maiúsculo de Jesus. E isso também diria, né? Eu falei agora sobre denominação, dizer somos igreja batista. Parece assim, não, eu não sou batista, né? Minha origem não é, eu não quero fazer parte disso. Fecha uma porta para pessoas conhecerem a Cristo. Nosso estatuto, nossa razão social vai ter lá a Igreja Batista, porque nós somos vinculados à Convenção Batista Brasileira, à Convenção Batista do Rio Grande do Sul, e está tudo bem, nossa declaração de fé é a declaração de fé batista. Mas isso não precisa ser um impedimento para que pessoas conheçam Cristo. Nós não somos batistas antes de sermos discípulos e cristãos, seguidores de Jesus. Amém? A igreja de Jesus não é formada por batistas, por luteranos, por presbiterianos, por católicos, mas por pessoas salvas por Cristo. Somente pessoas salvas por Cristo fazem parte da igreja com I maiúsculo de Jesus. Se somos igreja, diferenças denominacionais não podem separar o que Cristo uniu. Certo? Então, a igreja é de Jesus, ele edifica, a igreja de Jesus é maior que as denominações, é o segundo ponto sobre igreja. O terceiro ponto, a igreja de Jesus é governada e dirigida por ele. Ela é governada e dirigida por ele. É Cristo que coordena e comanda a igreja. Colossenses 1,18, a primeira parte do versículo diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Existe corpo sem cabeça? Vive um corpo sem cabeça? O que coordena o corpo? O cérebro, a mente, a cabeça. Já era sabido naquela época. Corpo sem cabeça não sobrevive. Efésios 5,23 diz: Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Efésios 4:15 e 16 na NVT, e esse é um texto mais tenso, vai falar assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele faz com que o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.
Para que o corpo seja saudável, as partes cumprem a sua função sob a coordenação da cabeça. Admitir que Jesus é a cabeça da igreja significa reconhecer que precisamos ouvi-lo e obedecê-lo, porque é Ele que coordena, é Ele que comanda. Muitas vozes, elas vão tentar dirigir a igreja, mas uma só precisa ser escutada, a voz de Jesus. Nossa igreja não deve ser dirigida por algumas coisas que muitas vezes impelem e tiram a igreja desse lugar de obedecer a Jesus. Algumas delas eu relacionei aqui. Nossa igreja não deve ser dirigida pela popularidade, pelo prestígio, pelo reconhecimento, pela aprovação das pessoas. A voz das pessoas, a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz de Jesus dirige a igreja. Nossa igreja não deve ser dirigida pelas demandas. Tem aqui, tem ali, faz isso. Tem isso, precisa fazer tal programa, tal encontro. Tal. Não, Jesus está mandando, isso é coisa de Deus. Deus está abrindo essa porta, Deus está abrindo, frente para isso acontecer. Deus quer. Lembra? Deus quer, o homem sonha, a obra acontece. Se Deus quer, nós fazemos. Por demandas não, pelas finanças. Se tem dinheiro, nós fazemos. Se não tem dinheiro, nós não fazemos. Se nós ouvimos a Jesus e Ele quer, o dinheiro surge, certo? Se nós temos dinheiro e Deus não quer, não fazemos, porque Ele não quer. Certo? Pelas finanças. Pelo carisma do líder. Não somos dirigidos pelo carisma do líder. Quantas igrejas são dirigidas pelo carisma do líder? Onde ele vai, eu vou. O que ele fala, eu faço. Ele é o pastorzão. Ele é outro título até que quer que seja. Não é o carisma do líder, é Jesus. Não devemos ser dirigidos pelos modismos eclesiásticos. A igreja do lado está fazendo, nós vamos fazer. A igreja lá está fazendo, está bastante gente, nós vamos fazer. Todo mundo está fazendo, nós vamos fazer. Não. Somos dirigidos por Jesus. Não pela igreja do lado, não pelos modismos. Agora é tal movimento, agora é tal encontro, agora é tal programa, tal. Nós não vamos fazer por isso, nós vamos fazer porque Jesus quer. É de Jesus, combina com a gente. Se não é de Jesus, não combina com a gente. Se Deus quer, a gente faz. Se não quer, a gente não faz. Vamos ouvir a voz de Jesus. É Ele que governa a igreja. Não seremos dirigidos, não devemos ser dirigidos pela tradição ou tradicionalismo. Sempre foi assim. A gente sempre fez assim. Há 50 anos nós fazemos assim. Desde o começo nós fazemos assim. Todas as igrejas batistas fazem assim. Jesus quer que a gente faça assim? Se Ele quer, nós vamos fazer assim. Mas nós precisamos fazer o que para escutar isso? Escutar a voz de Deus, escutar Jesus, ouvir o Espírito Santo. Como é que a gente busca? Intimidade, oração, vida com Deus. Não seremos dirigidos, não devemos ser dirigidos pelas emoções, empolgação, pelo medo, ou pela ansiedade, ou pelo desânimo. Nossa igreja deve estar sensível à voz do Espírito Santo, sujeita ao seu governo e agir em obediência e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, lembra? Atos 13, 1-3 diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Olha só, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Como ele disse? Alguém ouviu? Alguém sentiu? A Bíblia diz que ele disse. E as pessoas escutaram, as pessoas ouviram. Diz lá, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Repara que a história tem jejum e oração junto aqui. Como é que eles ouviram o Espírito? Jejum e oração está nesse mesmo versículo. Eles ouviram o Espírito falar, separem esses e enviem. Atos 15 também diz assim, Atos 15, 28 diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só. O Espírito Santo moveu e nós sentimos que é dele, veio dele, pareceu bem a nós.
e não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí eles falam que era. Mas não é, a gente entendeu que, não, pareceu bem ao Espírito e a nós. Ouvir o Espírito Santo. Se somos igreja, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quarto e último ponto sobre igreja. O primeiro era a igreja de Jesus e ele a edifica. O segundo, a igreja de Jesus é maior que as denominações. O terceiro, a igreja de Jesus é governada e dirigida por ele. E o quarto, a igreja de Jesus existe para uma missão. A igreja de Jesus existe para uma missão. Olha só, repara que isso é importante. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja para uma missão. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja para uma missão. Deus tinha uma missão já antes, e Ele tinha dado para os judeus, para o seu povo lá, cumprir uma missão. Ser um povo santo, um povo que aponta para Deus, um povo que mostra que Deus é real e que Ele quer algo com as pessoas. E Ele faz isso com a igreja hoje. Deus tem uma missão e Ele chama a igreja para fazer essa missão. A missão de Deus, sabe qual é? Resgatar e transformar o homem que Ele criou. Lá no Éden Ele disse, eu enviarei o filho da mulher, né? Que vai pisar a cabeça da serpente. Lá, Gênesis 3,15. E Ele está fazendo isso, Ele está restaurando a humanidade, Ele está redimindo pessoas. Essa é a missão de Deus, resgatar e transformar o homem que Ele criou. E nós entramos nessa missão com Deus. Não podemos ter outra missão que não seja essa. Lucas 19:10, Jesus disse, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mateus 28, 18 a 20, texto conhecido que a gente usa muito. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa da autoridade de Jesus, Ele comissionou, dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja deve gastar seu tempo, recurso, esforço, energia naquilo que cumpre essa missão. A gente falou um pouco disso na célula, né? Sexta-feira. E a igreja, ela não pode perder a sua consciência de missão. Quando ela perde a consciência de missão, ela faz coisas que não têm a ver com o que Jesus quer. Igreja não é clube. Igreja não é clube que existe para entreter os seus membros, que existe para proporcionar um ambiente de lazer, socialização, embora isso aconteça também, porque a gente se relaciona, a gente se ama, a gente conhece pessoas, é muito bom, mas igreja não é clube. Igreja não tem função de entretenimento. A igreja não tem que agradar as pessoas. Sabe que a igreja é a única instituição que existe por causa daqueles que ainda não vieram? A igreja existe por causa daqueles que não vieram, não existe para quem já está nela. Quem já está nela, está em missão. Quem já está nela, está em missão. Igreja não é clube. Também a igreja não é ONG, onde nós estamos juntos para fazer o bem. E isso, servir pessoas, amar pessoas, é parte do que a igreja faz, mas ela não está junto para fazer o bem, não é esse o foco da igreja. Lembra a missão de Deus? Resgatar e transformar o homem que Ele criou, que está perdido. Igreja não é empresa que busca produtividade e lucro. Nós fazemos mais, nós arrecadamos mais, nós conseguimos e fazemos e avançamos com dinheiro. Não é isso. O fim de tudo que a igreja faz é a missão de Deus. Igreja não precisa ter dinheiro sobrando no caixa, dizendo, nós temos um monte de dinheiro no caixa aqui, isso nos dá segurança. Quando a gente anda assim, a gente não anda por fé. A gente não faz a missão avançar. Dinheiro da igreja tem que ser usado na missão. Igreja não é shopping, que busca atrair consumidores, satisfazê-los com uma boa experiência de compra, de consumo e fidelizá-los para que eles voltem, porque eles gostam do ar-condicionado, da praça de alimentação, do cheirinho que tem dentro, dos corredores, da loja, dos produtos, do público que circula ali, que eu me identifico, que eu quero estar aqui. Igreja não é shopping.
Igreja não é clube, não é ONG, não é empresa, não é shopping. Igreja é a embaixada do reino de Deus na terra e anuncia a mensagem de reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 20, que eu citei antes, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós que somos igreja, confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. A obra de Deus é grande, há muito o que fazer, há poucos trabalhadores. Jesus falou sobre isso também. Mateus 9, 35 a 38 é um texto que vai falar muita coisa que Jesus fez e ilustra muito da missão da igreja. Repara nas palavras, eu vou destacar algumas aqui dentro desse texto. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados. Olha o que ele fez percorrendo cidades e povoados: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, então, olha, ele ensinou a palavra nas sinagogas, né? Ele pregou o evangelho às pessoas. Então a igreja prega, a igreja ensina também. Jesus curou os doentes. Nós curamos, talvez não podemos fazer isso fisicamente, né? Mas nós oramos pelas pessoas também. Mas nós somos agentes de cura espiritual, porque Deus cura, Deus restaura, Deus devolve dignidade às pessoas. Quando nós fazemos algo querendo mudar a vida das pessoas, até num trabalho social, nós estamos dando dignidade, nós estamos restaurando vidas, nós estamos trabalhando naquela restauração e transformação dos que se perderam. Jesus cuidava das pessoas, né? Nós podemos cuidar das pessoas com compaixão e misericórdia, como quando ele olhou para as multidões, vendo que elas eram ovelhas sem pastor. Nós pastoreamos o coração delas, a alma delas. Cada discípulo, cada um que é parte da igreja faz isso. Não os pastores, não os diáconos, não os líderes, não. Todos nós podemos fazer isso, porque somos embaixadores, lembra? De Cristo. Estar em missão envolve amar fora das quatro paredes. Somos missionários tanto do outro lado do mundo, muitas vezes, que a gente ora pelos missionários lá do Oriente Médio, mas somos missionários do outro lado do muro, do nosso vizinho, do outro lado da rua, do outro lado, na mesa do lado do nosso trabalho. Somos missionários onde Deus nos mandar. Muitas coisas podem se apresentar como boas até e nobres, que vão tirar o foco da igreja da sua missão. A gente precisa permanecer focado naquilo que é missão de Deus. Princípios de generosidade, que a gente fala tanto da vida pessoal, também se aplicam com a igreja. Falei antes, né, sobre caixa da igreja. O dinheiro da igreja tem que ser usado na missão. É para isso que Deus nos dá. Se a provisão de Deus vem para aquele que reparte a semente, e ele dá mais semente, isso também é verdade na igreja. Se somos igreja, estamos comprometidos com a missão de Deus no mundo. Fechando aqui a conclusão, a igreja não é feita pelo talento de poucas pessoas, guarda isso. Não é poucas pessoas talentosas que fazem a igreja avançar, mas é o sacrifício de muitas pessoas que faz a igreja avançar no poder do Espírito, sob a direção de Cristo. Não o talento de poucas, mas o sacrifício de muitas. Deus nos dá o privilégio de participar da sua obra, a obra que Ele está realizando no mundo. Deus tem uma missão, nós nos juntamos à missão. Se as pessoas vão ser salvas, se as pessoas vão ser redimidas, se elas vão querer viver algo novo, isso é papel do Espírito Santo. Nós estamos colocando nossas vidas nessa missão, que Deus nos use. Relembrando várias frases, eu falei várias frases, se somos igreja aqui, não sei se tu prestou atenção,
porque o nome é Somos Igreja, eu escrevi várias vezes, se somos igreja, eu vou lê-las de novo aqui. Se somos igreja, devemos ser identificados com Cristo. Se somos igreja, precisamos de Cristo e uns dos outros. Se somos igreja, pertencemos a Cristo e uns aos outros. Se somos igreja, devemos ser edificados por Cristo e sua palavra. Se somos igreja, diferenças denominacionais não podem separar o que Cristo uniu. Se somos igreja, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Se somos igreja, estamos comprometidos com a missão de Deus no mundo. Amém ou não amém? Amém? Que bom. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. O Senhor veio buscar e salvar o perdido e alcançou as nossas vidas. Não temos mérito nenhum, Deus, em ter sido alcançados por Ti, a Tua graça, o Teu amor, a Tua compaixão, Deus, sobre nós, nos alcançou. O Senhor se entregou. O Senhor deixou o lar na glória, o Senhor encarnou, o Senhor viveu aqui, o Senhor pregou, ensinou, como a gente leu aqui, fez tantas coisas, curou e morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Nós cantamos aqui nessa manhã que o véu que separava já não separa, e não são só batistas que entram nesse novo lugar, pessoas de todas as denominações, o Senhor fez uma igreja só, de salvos pelo Teu sangue. Nós somos igreja porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós queremos, Deus, viver tudo isso que falamos aqui nessa manhã. Tem muitos desafios aqui. Há muito, Deus, de entrega, de rendição ao Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, viver os Teus propósitos, escutar o Teu Espírito Santo, ser movidos pelo Teu Espírito Santo, ser encorajados, empoderados, ser sensíveis às necessidades ao nosso redor, ter compaixão, ter misericórdia. Deus, sermos canal das Tuas bênçãos, sermos embaixadores do Teu reino, Deus, nesse mundo, do outro lado do mundo ou do outro lado do muro, tanto faz, mas que o Senhor nos use, o Senhor nos leve, o Senhor nos conduza, o Senhor nos dirija essa igreja aqui, Deus, para que ela seja como nós falamos esses dias aqui, Deus, seja um farol, ela seja, Deus, luz para esse mundo, seja sal da terra, Deus, ela alcance pessoas, porque o Senhor está com uma grande obra, o Senhor tem uma missão, e nós queremos nos envolver nessa missão. Resgata pessoas, salva pessoas, Deus, nesse mundo, através também de nós aqui, Deus, que nós possamos proclamar, que nós possamos cuidar das pessoas que o Senhor nos enviar. E Deus, que nada de outro, nenhuma outra coisa, nenhuma outra grandeza, nenhuma outra coisa brilhe mais, Deus, do que nós queremos ser obedientes ao Senhor. Sermos fiéis ao Senhor. E um dia que nós chegarmos diante de Ti, o Senhor nos dizer, servo bom e fiel. Nós queremos ser encontrados fiéis diante de Ti. Despede a Tua igreja aqui nesse dia, nós adoramos o Teu nome, nós louvamos o Senhor. Guarda a Tua igreja ao longo dessa semana também, Deus. E que na sexta-feira, quando nós estivermos vivendo esse tempo especial aqui, nós nos alegremos, nós celebremos aquilo que o Senhor já tem feito entre nós. Que seja uma grande festa para a honra e glória do Teu nome. Amém.